E um acordo de cooperação renova a parceria entre a Embrapa e a WWF Brasil. O compromisso mútuo define plano em sintonia com a Agenda 2030 e apoia ações da ONU Meio Ambiente. Para mais detalhes sobre esta parceria, esse novo acordo entre a Embrapa e o WWF, recebemos na nossa programação o analista da Embrapa Alimentos e Territórios, Gustavo Porpino. Seja muito bem-vindo à Sagres, Gustavo. Obrigado, Vinícius. É um prazer conversar com vocês aqui da Sagres sobre esse tema que é tão relevante. Pois é, Gustavo. E o que tem de novo neste novo acordo, né? nesse novo pacto entre a Embrapa e a WWF? Em 2016, mais precisamente no Dia Mundial da Alimentação, em outubro de 2016, o WWF Brasil e a Embrapa assinaram um acordo de cooperação na FAO, em Brasília, e desde então a gente tem realizado iniciativas de comunicação para mudança de hábitos de consumo de alimentos. Essa parceria foi renovada agora e com uma nova atribuição também, que é contribuir com políticas públicas de alimentação, já que a gente enfrenta esse grande desafio de incrementar a segurança alimentar e nutricional da população brasileira. Nós sabemos que agora, durante a pandemia, os dados de insegurança alimentar em todo o mundo pioraram bastante. Na última semana, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, divulgou dados novos sobre segurança alimentar global e neste relatório, que é anual, eles apresentam dados preocupantes, né? Quer dizer, temos hoje no mundo em torno de 811 milhões de pessoas enfrentando algum grau de insegurança alimentar. Isso representa 118 milhões de pessoas a mais quando a gente compara os anos de 2019 e 2020. Quer dizer, de fato, a pandemia que afetou naturalmente a renda das pessoas, né, contribuiu com esse agravamento da fome no mundo, e no Brasil não foi diferente. A rede Pensan recentemente mostrou que nós temos no Brasil em torno de 18, 19 milhões de pessoas passando fome, daí a necessidade de ações em parcerias para nós promovermos mais o consumo sustentável, mudar hábitos de consumo no sentido de reduzir o desperdício de alimentos e também contribuir com políticas públicas que ajudem exatamente a ampliar a oferta de alimentos saudáveis. E uma das oportunidades de ação para o Brasil é exatamente reduzir perdas e desperdício ao longo de toda a cadeia produtiva, para que com isso a gente amplie a oferta de alimentos de modo sustentável. Gustavo, hoje, nesse trabalho de revisão de hábitos, né, de conscientização de hábitos de consumo de alimentos, o desperdício é a parte mais delicada, mais sensível desse projeto? E outros elementos que possam existir se tornam muito mais fáceis de serem resolvidos, eu posso dizer assim? As perdas e o desperdício é uma questão complexa e de importância global. Vou até entrar num novo ponto aqui, que na próxima quarta-feira, dia 28 de julho, deve ser lançada em Roma, durante a pré-cúpula dos sistemas alimentares, um evento preparatório para a cúpula dos sistemas alimentares, que ocorre em setembro, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Então, vai ser anunciada na próxima quarta-feira, 28 de julho, uma coalizão global para redução de perdas e desperdício de alimentos. Então, vários países estão mostrando mais comprometimento com essa causa. E aí, respondendo mais especificamente a sua pergunta, não é uma questão tão simples, porque envolve a gente reduzir perdas desde dentro da porteira, na fazenda, até a questão de mudança de hábitos de consumo nas famílias, e também tem aí o papel do varejo, que é muito importante. O varejo interage com produtores rurais, interage com indústrias, interage com as famílias, com os cidadãos no dia a dia. Então, é muito importante a gente também trazer o setor privado, as redes varejistas, a indústria para essa discussão e para a tomada de ações, para que a gente amplie a oferta de alimentos, principalmente os alimentos saudáveis, né, frutas e hortaliças, via redução de perdas e desperdício. E um fator-chave, né, um elo muito interessante para a tomada de ação, para a gente, vamos dizer assim, virar a chave e passar a ampliar essa oferta de frutas e hortaliças mais especificamente, é o setor varejista. No Brasil, nós temos milhares de feiras livres com grande volume de desperdício de alimentos, nós temos as CEASAs com oportunidades de ação e também, obviamente, os supermercados médios e grandes, principalmente.
Então, se a gente conseguir conectar toda essa rede varejista com bancos de alimentos, por exemplo, a gente vai estar contribuindo mutuamente para a redução do desperdício e para fortalecimento da segurança alimentar das populações mais necessitadas. Eu ia até exatamente perguntar o que era o ponto-chave, né, nessa virada. Porque a conscientização, ok, é um processo contínuo de educação, desde crianças até adultos. Mas o que seria esse ponto-chave? E na sua resposta, me fez lembrar, em 2019, eu tive a oportunidade de conhecer uma instituição social de Barcelona, lá na Catalunha, onde o foco dela era combater o desperdício. Então, ela tinha 3 linhas de ação, que era na produção, o produtor, né, tinha a parte do comércio, né, e o público final também, né, você não desperdiçar alimentos na sua casa. Mas, basicamente, o público principal deles era o comércio, o mercado, o supermercado e os produtores. E eles fizeram uma parceria que alimentos, produtos que possam ser considerados inadequados para venda, né? Não para o consumo, mas para a venda, porque tem algum tipo de defeito, não está dentro dos padrões, eles aproveitavam, desenvolviam uma série de estudos e um percentual da venda dos produtos que eram feitos com esse material, eles revertiam para os próprios produtores. Então, assim, a gente tem muitas iniciativas no mundo e com certeza aqui no Brasil a própria Embrapa deve ter uma lista de ações. São medidas nesse processo de conscientização que não é só o meu prato, né, lá em casa, né, eu não desperdiçar. Existe uma cadeia robusta que a gente desperdiça cerca de 30%, 40% do que produz e que talvez isso já seria revertido para o combate à fome, né, atender mais pessoas e até às vezes tornar o alimento um pouco mais barato, que todo mundo tem sentido isso também, né, Gustavo? Exato, Vinícius. E a gente tem que pensar da seguinte forma: a redução do desperdício de alimentos também significa uma oportunidade de negócios, né? Da gente gerar novos modelos de negócios no varejo, fazer a conexão direta, às vezes via aplicativos ou outras ferramentas digitais dos pequenos produtores com os consumidores urbanos, para escoar mais rapidamente essa produção, principalmente do pequeno e do médio produtor que está no entorno das cidades. Também modelos de negócio que conectem o varejo que tem alimentos excedentes para doar com bancos de alimentos, quer dizer, conectar doadores com os receptores, não somente bancos de alimentos, como também outras entidades de assistência social, e pensar também na lógica da economia circular, o empreendedorismo vinculado à economia circular, que aí tem uma infinidade de oportunidades para o empreendedorismo, como, por exemplo, dar novos usos a resíduos de determinadas cadeias produtivas que não necessariamente seriam aproveitados, como, por exemplo, a fibra do caju, que a Embrapa já trabalha e desenvolveu a partir dela o hambúrguer de caju, resíduos da produção do cacau na indústria do chocolate que não são utilizados e podem entrar na composição de bebidas probióticas e várias outras ações aí que podem ser de inovação, que podem ser tomadas para a gente contribuir com a redução das perdas desde o início da cadeia até passando pela indústria, pelo varejo. Há essa necessidade de visão sistêmica, como você avaliou aí neste caso de Barcelona, da gente pensar em soluções do campo até a mesa. Então, é muito importante transferir mais tecnologia para os pequenos produtores, o trabalho também da assistência técnica, a extensão rural para os pequenos e médios produtores, e passando pelo varejo, um trabalho mais educativo e até de fortalecimento de parcerias público-privadas, até chegar em nossas casas, que aí sim envolve esforços de comunicação para mudança comportamental, que é parte do escopo dessa parceria entre a Embrapa e WWF Brasil. Gustavo, para a gente encerrar contigo, eu sei que a parceria renova. Nós aqui da Sagres também fazemos parte do Pacto Global de Mídia, então a gente apoia a Agenda 2030 em todas essas causas, e a gente tenta transformar isso em informação, mas em provocação para quem está nos acompanhando, né, sobre o seu lixo, sobre o seu desperdício, o seu comportamento, o seu papel na construção do mundo que a gente deseja, mas estamos na década da ação, né? Estamos há 10 anos para cumprir aí todas as metas. O item que diz
que precisamos reduzir o desperdício à metade, precisamos fazer muito mais do que estamos fazendo, precisamos manter um ritmo, que tipo de ação, ou pelo menos assim, que tipo de velocidade deve ser a nossa reação para esse item para a gente cumprir essa meta, hein, Gustavo? O mundo está caminhando um pouco lentamente, até em função dessa percepção de que as ações não estão tão aceleradas, está tendo esse esforço ao longo dos últimos meses para lançar essa coalizão no próximo dia 28, na pré-cúpula dos sistemas alimentares em Roma, que aí diversos países, cidades e também grandes empresas vão, digamos assim, assinar um compromisso de contribuir com a redução das perdas e do desperdício de alimentos globalmente. Então, eu acho que a medida-chave a ser tomada são implementar estratégias multissetoriais, que envolvam não apenas o papel dos governos federais, mas também das cidades, o papel também do setor varejista, da indústria, esse engajamento de diferentes setores em favor da redução das perdas e do desperdício de alimentos. E aí passa, como eu falei, por diversas iniciativas, desde o campo até a mesa, principalmente num país como o nosso, que é um grande produtor de alimentos e, naturalmente, tem problemas ainda a enfrentar dentro da porteira. Nós temos ainda problemas também relativos ao escoamento da safra, do incremento de infraestrutura, e também o papel da indústria e do varejo não está bem definido, principalmente no que diz respeito à educação do consumidor. Gustavo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Conte sempre conosco, conte conosco nessa batalha, que estamos juntos aí para cumprir todas essas metas e todos esses objetivos. Muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Vinícius. Conte sempre conosco aqui da Embrapa Alimentos e Territórios. E fica o convite para quem nos acompanha, entrar lá no Instagram e ver o nosso perfil @semdesperdiciobr, que é exatamente essa parceria que nós estamos aqui tratando dela. Obrigado. Muito obrigado. Então, esse é o Gustavo Porpino, ele que é analista da Embrapa Alimentos e Territórios. A gente falando sobre desperdício, né? Um novo acordo da Embrapa, né? Fazendo a parceria com a WWF Brasil. Mas, acima de tudo, a gente problematizando o item desperdício.